2 Reis capítulo 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Joacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Joacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Joacás, e tudo quanto fez mais, que o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Joacás dormiu com seus pais, e os sepultaram em Samaria, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Joacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Joás, e tudo quanto fez mais, que o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então, disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então, disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então, disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então, feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois, morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram um homem na sepultura de Eliseu, e, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel.